pra tua glória. É pra tua glória, é pra tua glória, é pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, aleluia, somente pra tua glória. Louvado seja. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9. Obrigado, irmã. Querida irmã Vitória, fique de pé diante do Senhor, por favor. Eclesiastes 9, verso 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Se abrir no meio da Bíblia, Salmos, você vai caminhando, tem Provérbios, aí você tem Eclesiastes. Capítulo 9, verso 12, diz a palavra, diz a palavra do Senhor nessa manhã: pois o homem não conhece a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Eu vou ler mais uma vez, eu vou ler agora na versão atualizada, diz: pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhes sobrevém de repente. Vamos orar. Pai, tua palavra santa, poderosa, que nunca volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Hoje nós somos o terreno em que o Senhor lança a sua semente. Eu declaro mais uma vez o ministério dos anjos neste momento. Eu reclamo o ministério deles entre o povo. Eu proclamo o domínio de Jesus. Eu amarro todo o espírito que ia roubar a palavra, está amarrado pelo Senhor. Eu declaro as mentes debaixo do sangue de Jesus, a começar pelo pregador. E eu declaro que o Senhor fará a sua vontade nessa manhã. Alguém diga: eu recebo essa palavra no meu espírito. Por favor, sente-se para comer o alimento que Jesus nos trouxe nessa manhã. Eu intitulei essa palavra A Vida e as Oportunidades. A vida e as oportunidades. Hoje vai haver libertação nesse lugar. E não é porque eu vou pregar, é por causa da palavra do Senhor. Porque hoje Ele veio liberar os nossos pés para nós termos uma carreira livre em 2024. Não só em 2024, mas o resto da nossa vida. Os nossos pés têm que estar livres. E hoje Deus vai trabalhar nos pés. Ele vai liberar os nossos pés. Mas eu queria só trazer uma imagem, uma ilustração rápida aqui. Como a vida é uma roda de oportunidades. Não sei se você já viu aquele jogo. Eu não vou aqui exaltar jogo nenhum, mas só quero usar a ilustração. Não sei se você já viu uma roda que os cassinos têm, que eles rodam aquela roda assim, e tem um lugar que ela vai parar, não é? É um jogo que eles fazem, e a roda, ele joga, roda, e ela vai parar em algum lugar. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Eu penso que essa ilustração ajuda a mensagem hoje, porque a vida é essa roda cheia de oportunidades naquela roda, né? Uma boa, uma ruim, uma menor, uma maior. Só que a roda vai rodando e você não sabe onde vai parar. Right? É exatamente isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que a vida, ela é assim. Os homens não conhecem a sua hora. Eles não sabem onde a roda vai parar na vida deles. E assim como os peixes que se apanham com a rede,
e os pássaros que se apanham na armadilha, diz que os homens, os seres humanos, eles ficam enredados, eles ficam embaraçados quando a roda para num lugar que eles não estavam esperando, e eles são pegos de surpresa. Eu queria dizer isso, que o Espírito Santo ele começou a falar comigo assim, que a vida é isso, é uma sucessão de momentos, é uma sucessão de oportunidades. Pense comigo nesse momento, pense comigo. Algumas oportunidades são muito boas, outras são ruins, mas outras não são nem boas nem ruins, elas são mesmo perigosas. Vou te falar como. Porque são momentos que determinam a nossa vida, são momentos determinantes, são momentos essenciais. E a vida vai rodando a cada dia e ela para em algum lugar. Eu queria que você pensasse hoje, onde a vida parou para você. Onde a roda parou e você não esperava. E aí os seus pés engancharam naquele lugar. E eu queria lembrar o texto que eu não li, que é Romanos 12, verso 1, que diz, portanto, estando rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira. Então, nessa manhã, o Senhor está nos falando sobre a carreira para correr, mas tem embaraços onde os nossos pés ficaram presos. São oportunidades inesperadas que apareceram em nossa vida, que não estávamos preparados para ela, e os nossos pés engancharam lá. E quer saber? Alguns de nós continuam enganchados. Enganchou 20 anos atrás. Você nem percebe que foi naquele lugar que sua vida ainda está parada. Foi quando chegou aquele momento. Foi 30 anos atrás. Alguns aqui tem mais história. Alguns aqui têm algumas décadas de história já, como eu. Já estou na 6ª década. Não completei ela ainda, mas estou chegando lá. E muitos momentos apareceram nesse tempo todo. E a alma da gente, ela tem a tendência de ficar presa em algum lugar. Ela fica enganchada em um ponto. E você está vivendo anos e anos e tentando prosseguir, mas não prossegue. Os dias passam, mas você não passa. Os anos passam, mas você não passa. O cabelo fica branco, mas você permanece o mesmo. A barriga aumenta, o corpo, etc, um monte de coisa, mas você não sai do lugar, porque os seus pés ficaram presos. O Espírito de Deus veio nesse lugar desenganchar o pé de pessoas nesse lugar. Eu sinto Ele aqui. Tem gente olhando para mim, mas está com o pé agarrado em algum lugar. Eu quero apresentar a você hoje Jesus, o desembaraçador dos pés da igreja. Você me perdoa eu falar em língua, não é porque eu quero ser espiritual, não. É porque o Espírito Santo é tão forte em mim que eu não tenho outra maneira de expressar. Mas Ele está aqui nessa manhã. Ele nunca encontra a igreja, Ele nunca reúne o seu povo para não fazer nada. Nunca. Ele sempre vai fazer alguma coisa. Nessa manhã Ele veio desembaraçar os nossos passos. E a razão que Ele veio fazer isso é porque há uma caminhada para correr. Quem se lembra daquela música? Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, mas para isso os meus pezinhos têm que estar livres. Alguém vai orando aí e diz: Senhor, onde é que o meu pé agarrou que eu preciso ser liberto nessa manhã? Deixa eu falar para você, vem surpresas na vida da gente. A maioria das vezes a vida não avisa as surpresas. Ela não avisa que aquele namorado vai te rejeitar. Ela não avisa que aquele casamento vai acabar. Ela não avisa que aquele filho vai morrer. Ela não avisa que aquela pessoa que você confiou vai te trair. A vida não te avisa. Ela traz as surpresas. E é na surpresa que a gente agarra. Não estava esperando. Mas não é só que você não estava esperando, você também não estava preparado para lidar com a situação. E Jesus quer a gente de um jeito que não importa o que a vida traga, o pezinho da gente não fica agarrado, a gente segue em frente. Mas tem gente que ficou agarrado na mágoa, ficou agarrado na decepção, ficou agarrado na perda, ficou agarrado numa resposta que em vez de Deus dizer sim, Ele disse não, e você está com raiva de Deus até hoje. E tem gente que fica agarrado nas surpresas,
que a vida nos traz. Esse versículo de Eclesiastes, ele sempre teve um grande significado para mim. Eu sempre sinto um forte peso. Ele tem um discernimento sobre a vida humana que nós precisamos pensar nele. Vamos na primeira frase. Ele diz: ninguém sabe quando virá a sua hora. Ele está dizendo isso: ninguém sabe quando virá a sua hora. Que hora? Aquela hora que, no meio de tantos momentos comuns, ela chega despretensiosamente, sem avisar. O momento que vai nos testar, vai nos provar, e vai ser um verdadeiro gancho, onde os nossos pés, que estavam livres no fluir da vida, agora vão ficar agarrados aqui, pelo resto das nossas vidas, e a gente não sabe. O verso diz: assim como os peixes são apanhados na rede fatal e os passos presos numa armadilha, também os homens são enredados nos tempos de desgraça, quando caem sobre eles inesperadamente. Eu quero dar alguns exemplos para você. A América nunca mais foi a mesma depois do dia 11 de setembro de 2001. Mas a América não esperava por aquilo. Aliás, aquele foi um momento na vida que agarrou os pés do mundo inteiro. Veja como que a vida é. Ela vai rodando. Quantos anos a América foi tão livre? A América foi tão diferente da América de hoje. Eu que vivi na América, né, de 94 a 2001, eu vivi na América, né? E estou vivendo na América de 2001 para cá. Eu vi as duas Américas. Tem gente aqui também que viu. Um ponto onde muda a sua vida. Um momento inesperado. Um domingo, um dia às 9 horas da manhã, não me lembro que dia da semana foi aquele dia. Terça-feira. Numa terça-feira, que todo mundo estava trabalhando, acontece a tragédia que mudou o mundo, uma tragédia que provocou guerras, uma tragédia que o mundo inteiro não é mais o mesmo. São as surpresas da vida. Esses momentos que Eclesiastes 9:12 está falando. Deixa eu te falar um outro momento na vida do rei Saul. Estava começando o reinado dele, e ele estava diante de um sacrifício, diante de uma guerra. Ele tinha que esperar Samuel. E ele esperou. Saul jamais imaginou que aquele momento ia definir o destino da vida dele. Saul jamais imaginou que, por não esperar Samuel e ir oferecer o sacrifício, ele quebrou todos os planos e os propósitos do Senhor, e um demônio entrou nele depois, e Saul morreu numa guerra, perdeu o reino, rejeitado pelo Senhor, terminou consultando uma necromante. Preste atenção, um momento na vida pode estragar a sua vida inteira. Se eu fosse você, e eu não preciso ser para eu orar, porque eu oro isso pela minha vida, eu falo: Jesus, me guarda da minha alma agarrar num momento estúpido, um momento sem significado, um momento sem significância, um momento que eu não estou esperando, um momento comum no meio de vários momentos comuns. Não era dia especial para Saul aquilo, era um momento comum. Deixa eu te falar um outro momento que definiu uma vida, que eu tenho certeza que o rei Davi, talvez até no céu, ele se arrepende daquele momento. O momento que ele estava dando um passeio na varanda, e os olhos dele encontraram uma mulher tomando banho. Aquele momento trouxe morte de 4 filhos de Davi. Você acha que Davi imaginava que uma olhada no corpo daquela mulher ia provocar 4 mortes na casa dele? Você acha que Davi imaginava que um dos pecados mais pregados no mundo inteiro seria o dele? Você acha que Davi sonhava que a vida dele ia agarrar naquele momento? Eclesiastes 9:12 tem uma mensagem muito profunda para os que estão vivos. Porque se você viveu até hoje e Deus desembaraçou os teus passos até hoje, você deve dar graças a Deus, porque tu poderia ter ficado agarrado em algum lugar que Deus falou: não vou te deixar preso aqui, não. Eu quero você correndo a carreira, eu quero você, rachei, roquepata. Se não fosse o Senhor que livrou os nossos pés, e diz o salmista: se não for o Senhor. Porque Deus nos quer terminando a carreira, correndo a carreira.
E nós devemos orar para que Deus guarde os nossos pés de embaraçar nesses momentos. Vou te falar um outro momento que a América não esperava, porque depois de 2001, ninguém lembra mais de 7 de dezembro de 1945. Foi o dia em que os japoneses atacaram Pearl Harbor. A América não esperava. Num dos filmes, tem um grupo de soldados fazendo um culto. Tem um grupo de soldados marinheiros fazendo um culto num dos navios em Pearl Harbor. Quando os japoneses passam por cima, bombardeando, mais de 1.500 homens morreram naquele dia e a América foi obrigada, foi forçada. Você sabe o que aquele momento de 7 de dezembro significou? 2 bombas atômicas que foram lançadas no Japão e morreram milhares de pessoas, e até hoje tem consequências de pessoas que sofreram, inocentes que sofreram, porque os governos fazem, os inocentes é que pagam. Deixa eu te falar, um momento que você precisa pedir a Deus: me guarda do momento do teste da minha vida. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele quer que a gente termine a carreira. Ele quer que a gente caminhe livremente os nossos passos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Vem cá, Nicolas, por favor. Você vai representar o inimigo, você representa o adversário aqui, ali, olhando. Braço cruzado assim, olhando. Olhando o crente correndo a carreira, olhando o crente correndo a carreira, alegre, feliz, sapateando, oh, glória. E ele com raiva daquilo, ele com raiva daquilo, ele com raiva daquela andada. E a vida progride, e o crente está melhor nas finanças. Por quê? Porque Deus está abençoando, e Deus está permitindo ele melhorar. E ele com raiva, e ele falou: tem que amarrar os pés desse cara, eu tenho que provocar um negócio para parar essa caminhada. E os dons começam a vir, e a oração começa a fluir. Significa que os pés do crente estão livres, ele está correndo a carreira, ele está feliz, mas presta atenção. Tem alguém com um laço na mão. Tem alguém com um laço na mão. Tem alguém planejando laçar como se laça um boi. Tem alguém com um laço maligno na mão, e ele está tentando agarrar os pés e puxar para que você pare na caminhada. O objetivo dele é que você não termine a carreira, é que você fique preso em algum lugar. Porque se você terminar, você vai parar num lugar onde ele não pode mais ir. Ele saiu de lá. Você está indo para lá e ele está com raiva de todos que estão indo para lá. Se eu fosse você, eu orava, mas eu orava de verdade. Não é essa brincadeira de oração que você faz. Obrigado, Jesus, pelo dia, obrigado pela noite. Não é essa brincadeira de oração, não. Eu orava de verdade, eu ficava uma vida séria diante de Deus. Se seus pés não agarraram até hoje, você ainda está vivo. Você ainda vai caminhar alguns dias nessa terra. Quem sabe se o dia de agarrar não está vindo por aí. Você é que não sabe o que está vindo pela frente. Deixa eu dizer para você, a palavra profética que a gente ouve do Senhor é: os dias vão ficar maus, os dias vão piorar, os dias vão ficar mais difíceis. Você sabe, muita gente agarrou no Covid. Foi o momento de agarrar, mas agarrou para arrancar da terra. Gente que não confiou no Senhor, gente que foi para o hospital se entubar, gente que não creu no Senhor, gente que não precisava ter ido. Agarrou. Não se sabe que pandemias estão vindo por aí, não se sabe que guerras estão vindo por aí, não se sabe que problemas estão vindo por aí para a vida das pessoas. Deixa eu dizer para você, seus pés têm que estar livres. Você tem que ter fé no coração. Você tem que conhecer a Deus de verdade. Eu quero dizer que Jesus está aqui com a chave na mão. E a chave dele é para desembaraçar os pés. A chave dele é para abrir as cadeias dos pés. A chave dele é para dizer: a minha igreja vai terminar a sua caminhada. A minha igreja vai correr a carreira. Ela vai chegar no fim. Mas eu preciso desembaraçar os seus passos. Jesus desembaraça os passos da igreja. Se eu fosse você, eu começava a orar e dizer: me desembarace, me desembaraça, me desembarace. Há uma carreira para ser corrida e finalizada. Hebreus 12:1 diz: estando rodeados por uma grande nuvem de testemunhas,
Isso é, os que foram antes de nós, os que correram a carreira, os que finalizaram uma carreira. Deixa eu dizer para você, o Billy Graham já foi, várias outras pessoas já foram, eles não têm mais essa luta, mas nós ainda estamos aqui. A pergunta do Espírito Santo nessa manhã, no threshold, no limiar de 2024, no limiar, irmãos, você já imaginou? Não, você não imaginou, nem eu posso imaginar. O que está vindo para nós em 2024? Irmão, você acha que o mundo vai melhorar? Irmão, você acha que vai ficar mais fácil? Nós estamos afunilando, irmão. O funil não está aumentando, não. O funil está apertando, irmão. Ei, irmão, cada dia que a gente andar, a coisa vai ficar mais estreita, mais apertada. Quem sabe se alguém não vai agarrar em 2024? Deus está falando essa palavra ainda. Deus está falando ainda em 2023. Deixa eu falar um pouco sobre como o Espírito Santo move em mim. Quando eu vou orar, ele sempre me lembra a data. Ele fala para mim: que dia hoje você está orando? Você está me adorando? Eu falo: Senhor, hoje é o 17 de dezembro. Aí ele fala assim para mim: você sabe, né? Ainda não é 17 de janeiro. Você sabe o que ele está falando para mim? Ora, porque 17 de janeiro você não sabe como é que vai estar as coisas. Então dá graças, porque você ainda está orando no 17 de dezembro, porque eu ainda posso te preparar aqui agora. Eu posso te preparar nesse momento de oração. Eu queria falar com muito amor e carinho aos irmãos que não oram. Você que está olhando para mim, eu não vou nem olhar para você, eu vou olhar para o teto. Mas você sabe que você não tem uma vida de oração. Você deseja, isso não quer dizer que você ora. Desejar orar não quer dizer que você ora. Desejar ter uma vida com Deus não quer dizer que você tem. É só um desejo que você tem há 30 anos e nunca conseguiu. Deixa eu te falar, Jesus precisa desamarrar o teu pé. Jesus precisa desamarrar os teus pés na oração, porque tu precisa aprender a entrar no quarto e ficar com Deus, porque nesse funil só vai passar nele apertadinho e espremido quem tiver no óleo na unção. Eu te pergunto, se você está todo melado de óleo, você escapa de qualquer lugar. Jesus te empurra fácil, mas se você estiver seco, você agarra. Tem muito crente seco olhando para mim. Eu te amo, irmão, mas você é seco igual uma terra sem vida, porque você não sabe o que é vida de oração. Você está vindo numa igreja onde tem a presença de Deus, mas você está vindo de onde? Você está vindo. Eu queria você pensar só nos últimos 10 anos da sua vida, não nos últimos 10 dias que você está nessa igreja, mas nos últimos 10 anos da sua vida antes de você chegar aqui. Como que era a tua vida? Não precisa responder, não. Crente seco vai agarrar no tubo. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Está agarrado aí por quê? Senhor, apertou, Senhor, mas não era para apertar, era para estar cheio de óleo, era para estar lambuzado de óleo, era para estar ungido. O crente ungido, o Espírito Santo vai empurrando ele, vai empurrando, e ele espicha do outro lado. O diabo pega ele assim, mas ele escapa pelos dedos por causa da unção. O óleo escapa, o óleo faz ele escapar. O diabo prenda, mas ele está tão melado de óleo do Espírito Santo que ele escapa por aqui, ele escapa, o diabo não consegue segurar ele na mão. Mas o crente seco agarra rapidinho. O diabo não precisa fazer muito esforço, ele já agarrou. Vou falar uma coisa para você. Crente só presta molhado. Crente só presta molhado, irmão. É por isso que ele fala assim: ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe por quê? A cabeça ungida com óleo, os demônios tentam pegar a cabeça e não conseguem. A cabeça está ungida com óleo, Ele tenta pegar os ouvidos, não consegue. Ele tenta pegar os olhos, não consegue. Tem muito crente preso na pornografia porque não tem óleo nos olhos, não tem óleo nos ouvidos. Crente ouvindo música do mundo, não tem óleo nos ouvidos, está agarrado, já está preso. Não é nem nos pés, não, é no ouvido, é nos olhos. Por isso que a palavra de Deus diz duas coisas: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que faz você escapar da mão do diabo, irmão, não é o tanto de Bíblia que você sabe, é o óleo na cabeça. Deixa eu falar, como tem sido a sua corrida? Irmão, correr é isso aqui, ó. Você tem corrido livremente ou você está... Me ajuda aí, irmão, me ajuda. E outra coisa, quando o pé do crente está agarrado, a pastora já pode chegar e tentar puxar, o pastor Daniel pode tentar puxar, irmão, o Espírito Santo pode tentar puxar. Irmão, ninguém tira o crente agarrado, o pé ficou preso, ninguém tira se não soltar o pé. Como é que está a carreira, irmãos? Onde é que a sua alma ficou agarrada?
naquele relacionamento que quebrou, naquele casamento que acabou, naquela empresa que quebrou, naquela mágoa. Onde que ficou agarrado? Onde que ficou? Carreira, irmão, é uma coisa que se corre livremente com os pés. Não é algo que se faz arrastando pelo chão. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo assim: arrasta, arrasta e arrasta, que tu chegarás nas portas do céu se arrastando. Não tem um versículo na Bíblia que fala isso. Mas muitos de nós tentam chegar no céu se arrastando. Deixa eu falar, não foi assim que Jesus nos chamou para correr a carreira. A palavra de Deus diz em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor, não tem nada nesse versículo dizendo se arrastarão. Ele fala correrão. Primeiro eles voarão. Para começar, nem no chão não está. Para começar, nem no... Porque, irmão, o que tem de crente no chão, assim, no natural, sabe como? Ele luta com o diabo, no terreno do diabo, e ele sempre perde. Eu queria falar com os crentes aqui, que estão lutando com as serpentes na terra. Você está no território dela, ela sempre vence. A terra é o terreno da cobra. Ela sempre vence. Você sabe o que a águia faz quando ela pega uma cobra para comer? Ela pega ela e leva para a altura. Ela voa com a cobra no bico. Aquele é o território da águia. Não tem bote que a cobra consegue dar numa águia voando no céu. Mas tu não sabe o que é voar na oração. Tu sabe o que é voar na televisão, no jogo do Palmeiras, ou na Cidade Alerta, ou no Facebook, ou no o santo Instagram. O tique-tique, aí a coisa ficou ruim. Irmão, a gente precisa sair da terra. Quem está entendendo nessa manhã? Você sabe por que nossos pés estão agarrados? Porque a gente está lutando na terra. Começa a voar, irmão, para ver se o teu pé não solta. Irmão, tem crente que é só trabalho, dinheiro. Afinal de contas, eu namoro para quê? Para trabalhar, pastor. Você está pensando o quê? Eu sei que teus pés estão presos. E quer saber? Quando eu discerno um assim, eu nem puxo. Eu não vou gastar minhas forças em vão. Se você amarrou teus pés no trabalho, no dinheiro e nas coisas dessa vida, eu te prometo que eu vou te pastorear de longe. Eu já estou te avisando. Se você não vê eu me aproximar muito, é porque eu já sei onde teus pés estão agarrados. Eu sei onde está a tua prioridade. Porque eu vou perder o meu tempo contigo. Tu agarrou no dinheiro, tu agarrou nas coisas do mundo, tu agarrou na família, tu agarrou na vida sentimental. Tu está lá e tu não quer sair. Eu vou perder meu tempo contigo? Eu estou voando, filho, eu estou voando. Eu estou em cima. Eu estou tentando ajudar as águias que estão voando comigo, umas meio tentando, mas eu estou tentando ajudar os que estão querendo voar. Mas se tu está preso, agarrado, fincado no chão, vou orar por ti lá de cima. Deus te abençoe, irmão. Porque você tem que saber tirar o pé da terra. Quando é que você vai desligar o coração da terra? Eu quero dizer algo para você. Eu quero levar a igreja do Senhor Jesus para 2 Timóteo 4:7. Todo mundo sabe, vai repetir comigo. Diz: combati o bom combate. Agarrei pelo meio do caminho, fiquei preso em algum lugar. Queria uma mulher que eu tinha, e eu queria uma mulher para o meu ministério. Eu não posso ser Paulo sem mulher. E sabe como é? Jesus, se você não me der uma esposa, eu não vou abrir outra igreja. Onde que está essa oração de Paulo? Jesus, se eu não tirar esses crentes ruins da minha frente, eu não vou abrir outra igreja nessa Ásia. Onde é que estava essa oração de Paulo? Ei, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Essas são as palavras de um homem que sabia correr. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse homem, porque quando eu estava escrevendo a palavra, o Senhor falou comigo assim. Paulo não estava falando de um homem. Paulo estava falando dele. Combati. Foi Timóteo, não foi Apolo, não foi eu, Paulo. Combati o bom combate. Paulo estava falando de um homem que não estava preso em alguma decepção do passado, cuja alma ficou presa lá. Paulo não tinha tempo para trauma. Paulo não tinha tempo para trauma da infância. O homem livre foi Paulo.
Paulo pegou a alma dele, botou no bolso, fechou a caixinha e falou: cala a boca e nós vamos servir a Jesus. Agora fica calado aí que eu vou abrir outra igreja ali. Eles vão me apedrejar, eles vão me xingar, eles vão querer me matar, mas tu fica quietinho aí, porque eu não tenho a minha vida como preciosa, senão eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Paulo não deixou a sua alma interferir na carreira. Eu queria falar para os irmãos aqui que aonde a gente mais agarra é na nossa alma. É o sentimento, é o seu desejo, é o seu sentimento, é o seu temperamento, é você, é como você gosta das coisas, é onde a sua alma tem tendência. Se eu fosse você, eu pedia a salvação dessa alma, orava pela bichinha, essa miserável que te agarra, ela te agarra em todo lugar. Se você olhar a sua vida, fizer uma biografia, a tua alma é que te pesa, ela é o peso maior sobre as tuas costas, que não permite a gente correr. Mas irmão, eu estou falando de um homem que corria. Eu estou falando de um homem que corria. Quando Paulo disse eu combati o bom combate, ele falava de uma pessoa que progredia na vida, porque os pés não estavam agarrados em algum ponto, em alguma fase, em algum evento, em alguma pessoa do passado. Paulo citou 2 nomes, Janes e Jambres. Pensa nos nomes dos piores inimigos de Paulo, estão registrados na Bíblia. Não tem nenhuma oração de Paulo: Senhor, eu não posso abrir outra igreja, porque meu coração está muito magoado. O senhor lembra, né? O senhor lembra o que o Janes e o Jambres fez comigo? Não é justo, o senhor lembra? Imagina Deus olhando para aquele Paulo assim e falando: agarrou, o homem agarrou. Pronto, não tem mais. Cadê meu apóstolo? Agarrou. Por causa do Janes e do Jambres. Não tem isso na Bíblia. Paulo era um homem livre. Apedrejaram Paulo, ele não ficou reclamando. Incrível. Quando eles apedrejaram Paulo, que eles levaram para fora da cidade, a Bíblia diz em Atos que os irmãos cercaram a Paulo e ele se levantou. Paulo se levantou. Você pensa que algumas pedras vão agarrar o meu pé? Você pensa que algumas pedradas vão me agarrar? Eu sou um homem livre. Eu estou aqui para correr essa carreira. E eu não vou deixar meus pés agarrar em lugar nenhum. E Paulo era um homem livre. Eu quero que você olhe para Paulo e diga assim: Senhor, me dá pelo menos 10% da liberdade que aquele homem tinha. Me dá pelo menos 50% da libertação que ele tinha da sua própria alma. Paulo falava de um homem de pés livres. Livres para correr a carreira da fé. Um homem que se livrou dos pesos que embaraçariam os seus passos e o impediriam de correr essa carreira cristã, especialmente que o impediriam de levar a sua cruz. Paulo era um homem resolvido, disciplinado, decidido. Ele cortou as cordas que o prendiam no mundo, que o prendiam no judaísmo, que o prendiam nos vícios, que o prendiam na carne, nas amizades erradas, nos paradigmas errados e na própria preguiça, porque tem crente que não corta a corda da preguiça. Paulo falava de um homem verdadeiramente liberto por Cristo, um homem que em primeiro lugar foi liberto de si mesmo, de suas carências humanas, de sua alma frágil e de suas ilusões pessoais. Eu queria lembrar de passagem, 1 Coríntios 9, 27. Olha, 1 Coríntios 9, 27 é um versículo que você tinha que ter gravado na sua Bíblia, mas mais do que isso, gravado no seu coração. Eu vou ajudar você a decorar 1 Coríntios 9, 27. Tem alguém abrindo a Bíblia? Se você quiser abrir, pode abrir e marcar mesmo, mas eu queria ajudar você a decorar. Fala comigo, 1 Coríntios 9, 27. Vamos decorar o endereço mais uma vez. Vai lá, 1 Coríntios 9, 27. Sabe o que diz? Eu mesmo esmurro o meu corpo, fala comigo, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar desqualificado. Ei, nós estamos falando de um homem livre, homem que não brinca mais de carrinho, homem que não tem mais brinquedos, homem que virou homem. Sabe o que eu faço? Eu esmurro o meu corpo. Eu tenho poder para fazer isso. Eu queria que você soubesse que todas as pessoas que estão aqui têm o poder de fazer isso. Na oração. Mas como você não vai lá, então você até hoje não achou esse poder. Mas deixa eu te falar, ele está disponível. Ele está disponível para quem ora. O poder de crucificar a carne. O poder de pegar a alma, maravilhosa como ela é, tá?
linda como ela é, preciosa como ela é, enfiar ela no bolso e dizer assim, ó, você fica caladinha aí, eu preciso de você, mas você vai ficar caladinha, ó minha alma, bendize ao Senhor, tá? Você não quer não, mas bendize ao Senhor, estou te dando uma ordem, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, tá? Você tem que me seguir, você tem que, não queria ir para a igreja hoje não, mas você vai, pode vir, porque quem manda aqui é o Espírito, quem manda aqui é um homem de pés livres. Você tem que aprender a lidar com a sua própria alma. Se você observar minhas pregações, eu gostaria que você observasse, o Espírito Santo sempre me leva a pregar sobre a disciplina da alma. Como disciplinar a alma? Qual foi o objetivo daquela mensagem lidando com as memórias de dor? Eu te pergunto, onde é que estão as memórias de dor? No corpo? No espírito? Quem está chorando com as memórias de dor? O que o Espírito Santo está pregando na igreja? Ensinando a igreja a lidar com a alma. Qual foi o objetivo da mensagem? Do estudo bíblico de terça-feira? Qual foi o assunto mesmo que eu já esqueci? O coração endurecido. O coração endurecido. O que é o coração? É a santidade do ritmo do Senhor. Quem é que se apressa? Quem é que é apressadinho em nós? A alma. Você percebe o Espírito Santo tratando da nossa alma? Deixa eu explicar algo para vocês sobre a salvação. Em 3 tempos. Presta atenção nisso. O nosso espírito já foi salvo. Fala comigo, foi salvo. Qual é a parte em mim que está completamente salva? Ei, fala comigo, o meu espírito está completamente salvo. Se você não sabia que essa parte está salva, fica sabendo. Ela não precisa mais de salvação. O espírito foi recriado em Cristo. Ele está salvo, está salvo, está salvo, está salvo. É falando do Espírito que você pode dizer, eu sou salvo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o seu corpo ainda vai ser salvo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15 que num momento, num abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. Esse é o momento que o corpo da igreja será salvo. Diga comigo, o meu corpo não foi salvo ainda. Ele só vai ser salvo no dia da vinda de Jesus. Sabe o que o verso diz lá? Que todos nós seremos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, os que morreram vão ser salvos. O corpo deles não foi salvo ainda. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Diga comigo, meu espírito já está salvo. Meu corpo vai ser salvo. E a minha alma está sendo salva hoje. Sua alma não está salva ainda. Ela está sendo salva. Se é que você está investindo na oração. Se é que você está investindo na oração do Mi. O que é a oração do Mi? Sonda-me, prova-me, conhece-me. Qual parte? O meu rim, o meu baço, o meu pulmão ou a minha alma? Porque o meu espírito, ele já sabe o que está no meu espírito. Mas qual é o problema? Onde é que está o meu problema? Na minha alma. Se fosse você orar por essa coitada, orava por ela, tadinha. Ora por ela, irmão. Tem hora que ela está feliz, empolgada. Mas para ela descer no buraco é rapidinho. Paulo, um homem livre. Livre para correr a carreira. Paulo entendia as palavras de Filipenses 3,13, que foi o texto lido nessa manhã a propósito, e eu quero só voltar lá para mencionar o que está escrito em Filipenses 3,13. Na mentalidade de Paulo é a seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso é, desagarrando o meu pé. Passou um Janes na minha vida e um Jambres, mas eu não fiquei agarrado nele porque eu esqueço das coisas que para trás ficam. Deixa eu falar para você, essa palavra esquecer, as pessoas não conseguem fazer isso assistindo televisão. Elas não conseguem fazer isso de férias na Flórida. Sabe o que estou precisando? De umas férias. Vai, passa um ano no Brasil para tu ver se tu esquece. Sabe o que é esquecer? Apagar com o sangue de Jesus uma coisa que o diabo insiste na tua vida. Sabe o que é esquecer? Entrar no quarto de oração e dizer, eu só saio daqui quando o Senhor me liberar disso. Isso é esquecer. Você acha que Paulo esquecia só porque o tempo passou? Alguém diz comigo, o tempo não apaga as memórias ruins. O que apaga é o sangue de Jesus. O que apaga é o sangue de Jesus. Quando você crê nele e aplica ele na sua vida.
Quando Paulo disse esquecendo-me das coisas, é uma coisa proposital, feita na oração, no jejum. E Paulo falou assim: Senhor, eu estou percebendo que meus pés estão querendo ficar agarrados aqui. Quer saber? 40 dias de jejum. Vamos lá, alma caminha. Ai, jejum de novo. É isso mesmo, vamos lá, alma. Eu preciso te desagarrar. Eu não posso permitir que você impeça a minha caminhada. Vou dizer para você, muita gente vai perder a vida eterna por causa da sua alma. Não soube tratar a bichinha, não soube colocar ela no lugar. E tu quer colocar a alma de todo mundo no lugar, menos a tua. Tu tem que botar a tua alma no lugar. Deixa eu te falar, tu tem tanto trabalho com ela que tu não tem tempo nem para olhar o que está acontecendo na vida dos outros, mas tu está meio distraído. E não deixa eu falar com as irmãs não, tá? Não deixa eu falar com as irmãs não. Porque a oração das irmãs é: Senhor, muda esse homem, muda esse homem, muda esse homem, por favor, muda esse homem, muda esse homem. Quando não é muda esse homem, Senhor, muda meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Irmão, esquece um pouco. Tem uma alma aí que tem que ser cuidada primeiro. É a tua. E aí, esquecendo-me, ele está dizendo: havia coisas que teriam que ser cortadas da minha vida, desligadas, desfeitas, renunciadas. Tem pessoas que precisam ser tiradas da minha vida, deixadas. Tem vícios que têm que ser vencidos, tem pés que têm que ser libertados. E Paulo entendia isso, e ele dizia: esquecendo-me. Toda pessoa séria tem algo para fazer nessa área, de cortar, de esquecer, de renunciar. E aí Paulo fala a segunda coisa: avançando para as que estão diante de mim. Deixa eu te falar, muita gente não progride, não avança, para o que está adiante, porque os pés estão presos em algum lugar. Quando Paulo está dizendo avançando, é porque na oração ele conseguia desligar os pés, então ele conseguia ver o próprio avanço da vida dele. Deixa eu te dar um dos versículos tristes da Bíblia, eu vou só mencionar, eu já estou terminando, mas 2 Samuel 18:9, é um verso que eu queria que você lesse. Se você puder abrir a Bíblia aí, você está aqui justamente para isso, para abrir a palavra de Deus. 2 Samuel, lá no começo da Bíblia, lá, ó. Está vendo aqui onde eu estou? No começo, ó. Te ajudando a achar aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 18. Eu quero que você observe o que aconteceu com Absalão. Está acontecendo com muita gente, por isso que isso aqui se encaixa bem na mensagem de hoje. Absalão é o filho de Davi, ele está fugindo do próprio pai, porque ele se levantou contra o pai, ele está tentando tomar o reino. E ele está na guerra, nesse momento Absalão está na guerra. E aí Absalão está em cima de um cavalo, ele está em cima do seu mulo. Só que uma coisa que você não sabe é que Absalão tinha orgulho do cabelo. A Bíblia diz que quando ele cortava o cabelo, que ele cortava uma vez por ano só, de tanto orgulho que ele tinha, daquele cabelão pesado de Absalão, o cabelo pesava 3 quilos e pouco. Era muito cabelo, não era cabelo qualquer, para um cabelo pesar tanto. Entendeu? E Absalão está correndo naquele cavalo numa guerra. Presta atenção o que acontece com os crentes que não sabem cortar o cabelo. E cortar o cabelo aqui são os pensamentos da cabeça. O cabelo fala dos pensamentos, o cabelo fala daquilo que enche a cabeça. Absalão está em cima do mulo e o mulo está correndo, e ele está naquela correria aí, diz aqui 1 Samuel 18:9. Por acaso, não é por acaso, amigo, isso aqui, lembra da roda da vida que eu falei? Para Absalão, a roda parou debaixo dessa árvore. Presta atenção. Por acaso, Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Sabe o que o mulo significa aqui? A vida. A vida não para, ela corre, mas a cabeça de alguém ficou enganchada em algum lugar. Alguém ficou enganchado pelos pensamentos. Alguém ficou enganchado pela mente velha, bolorenta, envelhecida, que não lê a Bíblia, que não ora, que Jesus não consegue renovar os pensamentos, que Jesus não consegue quebrar os paradigmas e modificar. Pastores ficam agarrados, crentes ficam agarrados, mães ficam agarrados, pais ficam agarrados, donos de empresa ficam agarrados. As coisas não progridem porque a cabeça tua está agarrada em algum lugar, porque você não desligou, os seus pés estão presos na cabeça. O mulo passou adiante, a vida seguiu, os anos passaram, as décadas passaram, e a tua vida ficou presa em algum lugar. E Deus está falando nessa manhã: eu quero te libertar. Mas você quer a libertação? Essa é a pergunta do Espírito de Deus.
Você quer os pés livres para correr em 2024? Ou você quer gastar mais um ano agarrado em algum lugar? Me ajuda, pastor, me ajuda. Pastora Gel, corre. Ai, Jesus, me ajuda agora. Me ajuda agora, Jesus. Quantas vezes você vai correr para esse altar em 2024 e ficar na filinha aqui para a pastora Gel orar por você? Estou falando com alguém aqui? Quantas vezes você vai pedir para alguém desembaraçar os teus pés, porque tu mesmo não consegue desembaraçar? Porque tu poderia desembaraçar, mas tu não sabe orar. Tu não sabe pegar a palavra de Deus e aplicar em você. Irmão, eu não gosto de crente que não ora, não. Você está vendo? Você está dando para ver. Eu não gosto de crente que não lê a Bíblia e não ora. Porque ele deixa tudo para a gente fazer. Ele vem com aquela cara, mas não ora por mim. Eu oro, irmão. Mas e tu está orando? Não, pastor, eu não acredito na minha oração. De tanto que eu não sei orar, que eu não acredito que se orar vai resolver. Eu não acredito, por isso ora por mim. Eu falo para você, está na hora de mudar isso. Alguém crê nisso, que está na hora de mudar isso? Ou a gente vai ficar continuando dependendo dos pastores? Eu queria perguntar se a gente vai continuar dependendo dos pastores. Irmão, porque não tem nada melhor do que ter uma pessoa ungida igual a pastora Gel. Eu não preciso mais orar. Quando eu tiver um problema, ela ora por mim. E o resto do mês, eu continuo lá. Ganhando mais problema pelo orar. Assistindo o jogo do Corinthians. Mas se eu tiver problema, eu corro para ela. Fala para mim se não é assim. Fala para mim se a igreja orasse, ela estava com os pés presos. Fala para mim se a vida sentimental estava presa. Fala para mim se estava agarrado nas finanças. Fala para mim. Estava agarrado? Vamos terminar a mensagem, que está ficando pesado demais. Vou ter que terminar aqui, realmente terminar aqui. Terminar a carreira, irmãos, é seguir adiante. É correr com perseverança, é não ter os pés presos. Sim, vou terminar assim, vou terminar agora. O Senhor já mandou eu terminar. Vou terminar com o Salmo 37, o verso 23. É um verso citado e um verso importante. Mas eu não acho que as pessoas entendem esse verso. Salmo 37, o verso 23 diz assim: confirmados pelo Senhor são os passos do homem que Deus se agrada. E o verso 25 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta. Sabe o que significa Deus confirmar os passos de alguém? Significa Deus abrir o caminho para ele. Significa Deus tirar os tropeços do caminho. Significa Deus, quando Ele olha para você, Ele se agrada da sua postura, da sua consagração, do tanto de oração, da forma que você está buscando. Sabe o que Deus faz? Ele sai na frente, tirando os tocos e as coisas que iam agarrar os seus pés. E a palavra de Deus diz que Ele confirma os pés. Significa que a tua vida progride, você consegue ver a coisa andar, você consegue ver as finanças andar, a saúde andar, o casamento andar, as coisas não ficam presas, porque o Senhor confirmou os teus passos. Agora eu queria perguntar para os crentes que estão vivendo com Deus há 10 anos e Ele não está conseguindo confirmar os seus passos. Deus não está conseguindo abrir as portas para você. Como é que você está falando isso, pastor? Deus não está conseguindo? Ele não está conseguindo. Alguma coisa está impedindo Ele de confirmar os seus passos. Mas Ele está dizendo que o homem que Deus se agrada, Ele abre o caminho. Ele até fala para o inimigo: você não vai botar impedimento, eu não permito você botar esse clamor que você está fazendo. Eu desfaço esse clamor legal aí, você sai da frente dele, ele vai passar. Você está querendo impedir, mas eu disse que ele vai passar. Ele está liberado para passar. Aí chega na hora do grincar, o inimigo amarra, por isso, por aquilo. Falou, não, Deus falou, não, vai passar, eu liberei ele para passar. Ele está liberado para passar. Eu queria perguntar se Deus pode falar isso de você. Se no momento que o inimigo te pegar na esquina e falar que ele não passa, aí ele vira para Deus e Deus pergunta: por que ele não passa? Aí o inimigo fala: por causa disso, 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 disso. Aí Deus tem que passar a mão na cabeça, pensar um pouquinho e falar: infelizmente, realmente, você não pode passar, porque nem eu posso te aprovar. Eu não posso confirmar isso. Agora imagina, você agarrado numa esquina e o diabo reclamando que não é para você passar, e Deus está dizendo: cai fora daí, rapaz. Você não tem direito aí não. O caminho dele está livre. Eu já liberei. Eu já confirmei os passos dele. Vem para o altar, senão eu vou pregar a tarde toda e eu não posso. Vem para o altar, por favor, porque esse momento agora,
Gorebaceta chocaramaná. Godebacequeta carabaxarabarra. Derabacataçuta carabariadachai. Alguém vem orando, ninguém fala com ninguém. Ninguém toca em ninguém, mas não fica ninguém no banco não, por favor. Não fica ninguém no banco, vem todo mundo para cá, por favor. Quem chegou no altar, chega mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Dá espaço para os irmãos aí. Começa a orar e falar: Jesus, solta meus pés.